Olá pessoal, vamos continuar a leitura do livro O Obreiro Aprovado, do nosso irmão Brian, o Ministério do Servo Bom e Fiel, publicada pela editora Vida Cristã. Vamos iniciar hoje o capítulo 7, que fala Vida de Devoção a Deus, e diz o seguinte: O obreiro cristão cuida bem da sua vida espiritual e assim possui forças para pregar e ajudar outras pessoas. Ele entende que Deus é a fonte de poder espiritual e busca sempre comunhão com o Senhor. Lê a Bíblia, medita, ora e às vezes jejua para estar em sintonia com o Senhor. O conselho de Paulo a Timóteo é normativo para a vida do obreiro. Abre aspas. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Fecha aspas. 1 Timóteo 4,16. O discípulo de Cristo mantém sua vida espiritual em ordem e, por isso, tem condições de ajudar outros. Existe a tendência de ficar tão preocupado com a vida de outros que falta tempo para cuidar da própria vida. Tantas pessoas precisam de ajuda que não sobra tempo algum para a devoção pessoal. Este quadro leva, eventualmente, à ruína espiritual, porque sem comunhão com Deus não há condições para viver a vida cristã. Em termos figurados, o poço espiritual seca. Subtítulo: Os rigores do ministério cristão exigem tempos regulares de devoção pessoal. O obreiro vive o que prega, mantém a comunhão com Deus, a qual ele chama as outras pessoas. De fato, está disposto a ajudar outros somente porque ele recebe poder da parte do Senhor. O exemplo de Jesus chama a atenção. Ele tinha tanto para fazer e sua missão era tão importante que não podia deixar de lado tempos de oração e meditação. Às vezes saía de madrugada para orar. Antes de escolher os apóstolos, orou a noite inteira. Na noite da traição, orava a Deus quando os inimigos chegaram. O apóstolo Paulo frisou o mesmo ponto quando descreveu seu trabalho de evangelização. Depois de viajar tanto, pregar tanto e sofrer tanto, seria trágico perder sua própria alma por falta de devoção pessoal a Deus. Usando palavras extraídas da área do esporte para se explicar, escreveu, abre aspas, assim corro também eu, não sem meta, assim lucro, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 26 e 27. Os desgastes e perigo do serviço cristão são vencidos por meio da comunhão estreita com o Senhor. Cada obreiro precisa buscar pessoalmente recursos espirituais. Somente Deus pode lhe dar o que precisa para servir bem. Frustrações, tentações, cansaço, perseguição e desilusão com outros, tudo isso acha remédio adequado somente com contato com Deus. Só assim o derrotado, desprezado e ignorado obreiro cristão recebe força para trabalhar vez após vez, até com alegria, com a certeza que, abre aspas, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, fecha aspas. Lucas 18, 27. Subtítulo: Leitura bíblica orienta a vida do obreiro. Deus fala por meio da palavra escrita. Sendo assim, a leitura bíblica é uma necessidade para a sobrevivência espiritual, porque sem a palavra de Deus não há vida espiritual.
A disciplina de Cristo chega ao discípulo pelas palavras do Mestre. O discípulo lê, medita e obedece. A palavra de Deus alimenta e anima. Sem ela surge a confusão e ilusão tão evidente nos círculos religiosos modernos. Abre aspas. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Fecha aspas. Segundo Timóteo 3, 16 e 17. A utilidade da palavra de Deus transforma o obreiro em alguém útil também. Não há fórmula mágica para a leitura. Há somente a necessidade de estar sempre em contato com a Bíblia. Em primeiro lugar, o obreiro marca um horário diário para a leitura devocional. O mesmo horário todos os dias, normalmente quando acorda ou antes de dormir. Garante esta prática saudável. Uma boa meta é ler a Bíblia inteira em um ano, 3 ou 4 capítulos por dia, alternando livros do Velho e Novo Testamento. Em outros anos, ele pode fazer a leitura do Novo Testamento, parágrafo por parágrafo, fazendo anotações. Para os alfabetizados, entre aspas, ler o Novo Testamento em grego traz grandes benefícios. O alvo é ler com entendimento e aplicação pessoal. O obreiro nunca lerá a Bíblia como deve, se não aprender a desligar o televisor e o rádio. O silêncio auxilia a meditação sobre o trecho. É preciso pensar naquilo que está lendo. Leitura e meditação andam de mãos dadas. O obreiro está sempre lendo a Escritura para preparar aulas e sermões. Esta leitura deve ser feita também para o próprio crescimento espiritual. O que é bom para os outros é melhor ainda para o obreiro, porque ele ouve a lição bíblica 2 vezes, no preparo e na apresentação. Havendo conselhos para dar a outros ou problemas para resolver, o servo de Cristo recorre à Bíblia. Achará sempre a resposta certa. Sua fé cresce vendo a natureza prática da Bíblia e, ao mesmo tempo, demonstra a outros a importância da Escritura. A Bíblia acompanha sempre o obreiro. Literalmente, ele deve ter sempre consigo uma Bíblia ou pelo menos um Novo Testamento de bolso. Nunca sabe quando vai precisar dela ou quando haverá um momento para ler. Numa condução, no horário de almoço, numa fila, numa sala de espera, além de cultos, reuniões e estudos. Todas essas são horas para ler e meditar. Quando não há acesso a uma cópia da Escritura, pode meditar sobre trechos memorizados. Subtítulo: Orar sem cessar. Além de ser frase bíblica, descreve a vida do obreiro cristão. Ele vive em clima de oração, promove períodos de oração, busca momentos de oração com outros e aborda todas as situações do dia a dia com oração. Obviamente, nem sempre as orações são audíveis. Muitas vezes são passadas só na mente por causa das circunstâncias. O discípulo de Cristo estabelece pelo menos um horário fixo por dia para oração, como faz para a leitura bíblica. Pode ser até o mesmo. Oração seguindo a leitura. Falando com Deus depois de ter deixado Deus lhe falar por meio da Bíblia. Outros momentos perfeitos para a oração são os antes e depois. Antes da refeição, antes de refeições, antes de compromissos, antes de trabalhos, antes de sair de casa e, obviamente, depois de receber a bênção resultante de orações. Ser homem de oração distingue
o cristão do homem carnal. Sem hipocrisia, o obreiro demonstra na prática que a oração é vital para ele, tanto quanto o respirar. Seu exemplo de oração unida à ação incentiva muitos a vidas dedicadas a Deus. Para muitas pessoas, fazer um caderno de oração auxilia a prática da oração. No caderno se anota os pedidos e agradecimentos, datas de pedidos e de bênçãos recebidas, além de meditações sobre a bondade de Deus e a comunhão com Ele. Outros preferem mais espontaneidade na sua rotina espiritual. Com ou sem caderno, a oração deve ser prática constante do obreiro. Sua comunicação corriqueira com aquele que o ama e salva. O hábito de pedir a Deus se completa com o hábito de agradecer a Deus. Parece fácil pedir. As carências são muitas. É difícil agradecer. O esquecimento é perene. Porém, como se pede detalhadamente, também deve-se agradecer bênçãos por bênçãos. A prática do obreiro deve-se estender a toda a congregação. Seu exemplo e ensino serve de motivação para todos. A Igreja de Jesus é como seu Senhor, é uma igreja de oração. Subtítulo: A prática ocasional do jejum liberta o servo de Cristo da rotina diária e da ditadura do apetite para se dedicar totalmente à oração e meditação. Jejum quer dizer abstenção de alimentos e, normalmente, água. Em vez de ocupar-se com alimentação, refeição, lanche, sucos, cafezinhos, doce, etc., o obreiro se ocupa com coisas espirituais. De fato, o jejum quase sempre é mencionado no Novo Testamento ao lado de oração, porque o jejum dá mais tempo para orar. O desconforto físico provocado pelo jejum, fome, fraqueza e dor de cabeça, serve de lembrete para orar mais. O jejum disciplina o obreiro a pensar mais em Deus e menos em comida. O efeito continua nos dias depois do jejum, porque ele aprende a orar a todo instante. Sendo possível, o jejum deve ser total, não somente de comida e bebida, mas também de televisão, rádio, música, jornal e revista, passeios e conversas banais. Toda a atenção se concentra em Deus, Sua palavra e Sua vontade. A Bíblia é companheira constante daquele que jejua. Outro tipo de jejum importante se chama jejum prático. Isso é, a escolha consciente para servir a Deus e outros em horários normalmente reservados para as refeições. O servo de Deus nunca para de pregar ou aconselhar ou ajudar porque é horário de almoço ou jantar. Primeiro vem o serviço no reino, com a confiança de que Deus cuidará mais tarde da alimentação. Esta disciplina demonstra que Cristo é Senhor e não o estômago. O jejum deve ser prática congregacional também. Pelo menos uma vez por ano deve haver incentivo para todos jejuarem. Obviamente, respeitando o ensino de Jesus, que só Deus sabe quem está jejuando. Mateus 6, 16 a 18. Assim, toda a congregação experimenta esta forma de disciplina. Subtítulo: O discípulo é disciplinado. Disciplina existe para que o discípulo seja como seu Senhor. Jesus demonstra disciplina em todos os momentos, sempre a palavra ou ação certa no momento e local adequado. Seu discípulo aprende o mesmo estilo de vida. Disciplina é ser, pensar, falar e fazer. O que, como, quando, a quem. E devemos. Eu li esse quadrinho aqui, tá? Dê uma pausa aí e veja bem como que ele está escrito aí.
A disciplina elimina distrações e desvio. É a chave do poder. O Espírito Santo opera em e por meio da pessoa disciplinada, sem bloqueios e impedimento. A fonte de disciplina é divina. Contudo, a aceitação humana maximiza o poder do Senhor. Algumas sugestões práticas mostram como o batizado em Cristo coopera no processo de disciplina. 1. Esforce-se. Pague o preço e deixe de lado a preguiça. 2. Comece com as coisas pequenas. A essência da disciplina é cuidar bem dos detalhes. 3. Treine seu corpo a fazer o que deve. Postura, cansaço, fome, conforto, etc. 4. Cultive pontualidade. Em vez de melhor tarde do que nunca, melhor nunca tarde. 5. Empregue toda a sua mente, evitando distrações. 6. Cuide das primeiras coisas primeiro: oração, leitura bíblica, meditação, jejum, etc. O mundo moderno incentiva a indisciplina por entronizar o lazer e a recreação como os bens maiores da vida. O verdadeiro bem maior é o serviço a Cristo, que exige alto grau de disciplina. O obreiro que escuta a voz enganosa do mundo moderno terá dificuldades e problemas em todas as áreas de sua vida e ministério. O crescimento espiritual começa a se desenvolver por meio da disciplina. Permite que exista de fato, entre aspas, Cristo em nós, a esperança da glória, fecha aspas. Conclusão. O obreiro de Cristo vive o que prega. Sua vida particular de devoção a Deus repete na prática o que ele ensina a outros. Sua fé o leva a buscar comunhão com Deus por meio da leitura bíblica e oração. Sempre tem recursos espirituais para ajudar outros, porque passa tempo todos os dias com o Senhor. Voltando a usar a figura do poço espiritual, a vida do obreiro nunca seca, porque o nível da água espiritual se renova a cada dia. Ajudar outros não esgota os recursos do poço, porque a providência de Deus é maior que as necessidades dos outros. A comunhão com Deus é verdadeiro manancial. Como Jesus diz, abre aspas, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Fecha aspas. João 7, 38 e 39. Obrigado por acompanhar a leitura. Se você está gostando de acompanhar a leitura desse livro, O Obreiro Aprovado, compartilhe esses vídeos com mais pessoas para que elas também possam ter esse privilégio de ouvir essa leitura. Deixa um like aí nesse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você quiser um estudo pessoal, também tem aí na descrição o meu e-mail, ronaldozm@gmail.com. Ficarei muito contente em estudar a Bíblia com você, pessoalmente ou pelo WhatsApp, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?